praticamente todo piloto quando tá guiando é burro. Porque você não consegue, às vezes, analisar um todo, né? Então, porém, eu acho que os dados hoje é muito bom. A partir do momento que você consegue ensinar para o piloto e ele consegue enxergar os dados, você provar para ele. E não é nem para falar que ele tá errando, mais para entrar na cabeça dele que ele pode melhorar. E não que ele tá errado. Às vezes eles ficam se questionando, eu sou ruim. Não é que você é ruim, você só tem que se ajustar. E muitas das vezes o piloto que não aceita, a partir do momento que ele entra na cabeça que eu preciso melhorar, geralmente ele melhora muito. Bem-vindo ao segundo episódio do RTR Cast, mais uma vez com João. Fala, pessoal, Parece beleza? que é dia diferente, mas na verdade a gente está no mesmo dia aqui, com várias gravações ao mesmo tempo. Semana que vem já aqui. Passou uma semana. Em uma hora. A gente tem que começar a trazer camisa diferente, cara, pra gente colocar aqui e dar uma diversificada no conteúdo, mas... Nós trouxe um cara aqui, amigo nosso de muita data, de longa data, Denis Girani, proprietário da... DD Racing, né? Não. De Girani Coach. Multicampeão do kartismo brasileiro. Corre de kart desde 96? Desde 96. 96. Eu tô bom das datas. Só, cara. Deu uma estudadinha. Obviamente, cara. Já andou de Fórmula, monoposto. Piloto hoje, que é um piloto de teste. Posso falar que é um piloto de teste da Porsche Cup? Pode. A gente chama de piloto consultor, mas é piloto de teste. Piloto consultor da Porsche Cup. E também um dos coaches mais renomados do Brasil, com vários pilotos em várias categorias. E a gente vai desbravar um pouquinho mais esse e vários conceito, conteúdo e com vários títulos. Exatamente, que vale muito dizer isso, né? Então, Denão, muito bem-vindo. Obrigado por essa parceria e pelo privilégio de estar aqui. Prazer é meu, muito legal, muito obrigado pelo convite. Desejo muito sucesso ainda mais no canal aí. A gente estava começando aqui uma introdução, mas se corre desde 96, né, cara? Mas você já chegou a andar... O teu início de tudo, na verdade, foi na época do Senna, né? Sim, Teu pai fazia o Senna, era isso? Meu pai, na realidade, ele não fazia, mas meu pai tem uma oficina mecânica na Zona Norte há mais de quase 50 anos. E o Ayrton, a família do Ayrton é da Zona Norte, né? Então... eles levavam carros desde sempre na oficina do meu pai e no fim eles criaram uma amizade ali e daí o meu irmão começou a andar em 90, 91, já quando começou a fazenda, daí logo depois o Ayrton construiu a pista na fazenda e a minha primeira vez que eu andei de kart foi na fazenda do Ayrton em 92. 92, cara. 92, eu tinha 5 anos. Acabado de fazer 5 anos ali. Não tinha categoria mirins. Na verdade, você foi antes do mirim, né? Não tinha nada, mas era aqueles motorzinhos steel, né? Aqueles de serra elétrica, né? Que na época... Céu, cara. É o que? Então, isso foi 3,5 HP? 3 HP? Eu acho que é menos, né? É menos. Só que era 2 tempos, né? Então, enfim, eles paravam a pista num momento lá e eu ficava andando, no começo logo, lógico, bem devagarinho. E daí começou, daí comecei a andar mais e tal, e daí em 96, efetivamente, quando eu tinha 8, né, que era quando começava as categorias de kart na época, né, então daí, desde 96, comecei a andar de kart aí. Puta, mano, aí você já foi pra cadete, né? Isso, daí já era cadete, eram os outros motorzinhos, né, era um Comer, né, que era 85 cilindradas, depois, enfim, daí veio vindo, né, daí em 96 eu fiz o meu primeiro brasileiro de kart. Foi em Salvador, eu fui quinto. Lauro de Freitas. Lauro de Freitas. Daí, engraçado que eu fui quinto nesse meu primeiro brasileiro em 96, daí eu fui ganhar um brasileiro em Lauro de Freitas em 2007. Eu lembro, nessa prova eu tava, cara. Foi o primeiro brasileiro do meu pai. Que aí quando mais ou menos a gente começou, né? Nossa, meu pai tomou o Belisário subiu nele, quebrou as telas. Lembra desses testes? Não vai lembrar. Mas, cara, foi dureza, assim. Foi o primeiro ano que a gente participou de um brasileiro. E eu lembro de você lá, porque eu tava começando também, meu irmão. A gente era muito novo, né, cara? A gente começou no automobilismo, acho que isso, 2007, 2006. E pra mim você sempre foi uma referência, porque na época dos graduados, todo mundo olhava os caras como, né? E aquela corrida foi bem... Porque na época eu virei graduado em 2004, só que daí tinha graduado B e graduado A, né? Daí em 2005 eu virei... efetivamente graduado A
E daí, no final daquele ano, o Gimenez foi correr fora de kart, né? De kart, O Gimenez também desculpa. tava voando, né, Então, cara, ele era no o, kart essa época. ele era o principal nome e ele foi correr de carro fora na Europa. E daí, meio que eu peguei a vaga dele em 2006, né? Era da Birel na época. E então, daí foram os meus melhores anos ali de graduados, né? 2006 até 2008, 2009 ali. E em 2007 ele voltou para correr os brasileiros. Então foi bem legal que daí a gente disputou junto. Então ele que me ensinou bastante, lógico, ele, meu irmão, a gente era... eu e o Gimenez, a gente foi companheiro de equipe muito tempo, né? Então, até num outro podcast, eu até falei que ele foi o meu pior companheiro de equipe, porque no fim eu melhorava, ele sempre vinha e puxava mais, né? Então, então daí em 2007 eu consegui vencer um brasileiro e ele foi o vice. Então, lógico que para ele foi ruim, mas para mim foi bem legal, ótimo, foi gratificante. Ótimo. O mais gostoso é sempre... E outra, assim, né? A partir do momento que você tá numa equipe, é uma competição interna que rola, né, Exato. cara? Eu vejo por aqui, na RTR, né? Os próprios meninos, cara, eles não querem um perder pro outro de jeito nenhum. Não interessa que os dois estão andando em último, mas, cara, não interessa. Eu tô na frente. Tem que ser um na frente do outro, senão não adianta. Mas é bom isso, eu acho que sempre leva a régua, né? Exato. Acho que vai sempre levando pra cima, assim, cara. E eu lembro disso aí, 2007 lá, puta, um calor, cara. Aquela Salvador era quente, quente, úmido. Era estranho lá, cara. Quando você tá numa equipe que não tem outro piloto concorrendo lá na frente, que o cara é um gap muito grande, você também não consegue evoluir, né? Porque você não consegue ver, às vezes falta alguma referência melhor. Ele tá tão longe que daí às vezes o cara não consegue nem aproximar, né? Lógico, vai aproximando, mas não... Sim, mas eu digo até o cara que tá andando na frente, quando tem sim. outro andando na frente, você evolui bastante. Os dois possíveis. Vai puxando. Quando você tá numa equipe que você é muito forte, o cara é muito fraco... você nunca consegue se puxar mais, né? E leva a régua da categoria como um todo, né? Porque você pega eles, por exemplo, os dois eram graduados, os dois na mesma equipe, só que, cara, lá atrás ninguém também queria ser feio, então tava todo mundo sempre tentando buscar, né? Consequentemente, os tempos foram... nesse ano aí tava o Nicasso também, tava o Suzuki, tava o Guimarães, né? Era um grid. O Guimarães estava, cara, não foi Guimarães o último ano. Puta, o Guimarães andava bem também, velho. Foi bem bacana. E tanto que eu tô vendo, na maioria das categorias hoje, todas, não só no Brasil, mas tenta fazer parceria com uma outra equipe para trocar dados. Para o cara poder evoluir, a equipe poder fazer um carro melhor também, né? Isso eu acho muito bacana. Essa é uma tendência mundial, eu digo assim. Eu também acho que sempre... aquilo, né? Não tem nada mais certo do que dados, né? Então, tanto que chama aquisição de dados, né? Então, isso é muito importante de quando você começar a trocar, isso é bastante importante. Até nas categorias de base, né? Hoje a maioria você fica com os dados da pole, né? Uhum. Eu, sinceramente, não gosto, mas querendo ou não, você ter isso, você consegue ver, né? E ajuda bastante, né? E isso acaba ajudando muito porque não é porque você está tomando, às vezes, meio segundo que você sabe onde é o meio segundo, Exato, né? E quando você olha os dados, está lá. É de freada, é de contorno, é de saída. Você começa a entender melhor um caminho. Porque senão, o que eu vi já muitas vezes acontecer é que o cara está tomando de freada ou tá tomando de contorno e ele vai lá e freia mais para dentro ainda. E não é isso que era o problema, né? Exato. E o cara vai abusando no lugar onde não precisa, vai às vezes tomando mais tempo ou piorando. E aí que às vezes a cabeça vai pro espaço no final de semana, né? Exato. Como que é a tua estratégia para manter essa cabeça no lugar do piloto que você está ajudando, ou até mesmo a sua cabeça? Provavelmente você primeiro desenvolveu isso em você para depois passar para os outros, né? Sim, eu acho que no fim, como eu faço há muitos anos o coach, né? O primeiro piloto que eu fiz de coach foi o Fraga em 2005, 2006. Então, querendo ou não, você cria ele uma... Ele tava rechonchundinho, né? Já existia isso como um nome, tipo coach, nessa época? Ou como é que era essa... Não, na realidade, o Russo sempre fez, né? O Renato Russo sempre fez no kart, mas ele fazia treinos, né? Ele fazia aqueles treinos de ultrapassagem. Eu lembro disso. E daí, no fim, em 2006, ali, quando eu virei piloto Birel, eu vivia muito na pista porque eu corria quase todas as corridas de kart. Porque como eu era um piloto profissional, eu estava na faculdade, eu tinha acabado de entrar na faculdade, então era, vamos dizer que era outra vida, né? Então era outra vida ali, e daí eu pus na minha cabeça que eu queria viver disso, e nessa época eu corria com o Zé Bolão, né? Que a equipe era a Quake, e o Fraga corria lá.
E no fim eu comecei, como eu estava sempre na pista, comecei a dar umas dicas e o negócio funcionava. E daí no fim foi meio que o pai dele falou, tô vendo que você tá ajudando o Felipe aí, isso é um trabalho. Então, daí ele começou a me remunerar dessa legal, forma. partiu dele isso aí, cara. Então... e daí, a partir daí, eu falei, tem um negócio aqui. Então, daí eu comecei a ver, e daí, depois que veio o nome Cult ali, que daí começou, e veio de fora, lógico, já existia isso, né? Sim. Mas meio que foi acontecendo naturalmente. Eu não tinha na minha cabeça que ia ter isso, né? Então, e depois eu vi que o mercado do coach no Brasil, na época, eu só vivia a bolha do kart ali. Era muito... Não tinha um logo, não tinha um adesivo. E daí, meio que eu fui vendo que talvez criar isso dava um desejo, principalmente na molecada. Depois eu comecei a fazer adesivo de viseira. Eu lembro que uma galera queria... queria ter eu lembro que queria ter a faixinha, cara. Exato. No capacete, isso. Criou esse desejo que foi bacana. Como se fazer parte do time, né? Faz Exato. parte daquele time lá. E daí eu lembro que até nos finais de ano eu colocava os títulos que a gente ganhava, porque teve época de kart que eu tinha 10 pilotos, né? 9 pilotos. Então, querendo ou não, a gente ganhava muita coisa. Não tinha rede social, né, cara? Como em 2007, 2008, você não tinha isso, não tinha, né, cara? Então era muito ali no bate-boca, ali Exato. nas fotos que tiravam. Blog, né? Eram os blogs, cara. Scrap do Orkut. Era o kart motor, né? Nem lembro quem que era. Era kart gaúcho. O Alkart. Kart gaúcho, é verdade. Alkart tinha bastante. Eu lembro que a sensação era você aparecer lá Exato. com um kitzinho da Mahogany, né? Era muito legal, cara. Não, era muito legal. Mas daí, voltando à sua pergunta do como lidar com isso, eu acho que daí você criei uma experiência até para mim mesmo, né? Às vezes, hoje a gente sempre... Até o Mal que fala que praticamente todo piloto, quando tá ganhando, é burro. Porque você não consegue, às vezes, analisar um todo, né? Então, acho que isso eu tentei fazer um pouco uma visão de fora, de me autoanalisar. Então, às vezes, quando, sei lá, não consigo virar rápido, eu não tô rápido, geralmente eu tento mais olhar para mim e ver que eu acho que eu que tô causando o problema do que o kart. Daí, lógico que depois você vai, kart, carro, daí depois você vai analisar cada coisa e ver, né? Hoje tem muitos dados. E quando eu tô com menino, hoje, a maioria são jovens, então, querendo ou não, muitas das vezes eles tiram dele. Eles falam, não, é o carro, é não sei o quê, e eu... Obviamente, eu tento sempre mostrar... Falei, cara, pode até ser dianteiro, mas você que está causando esse dianteiro pelo fato de você estar tirando o pé do freio, você está carregando muita velocidade. Então, lógico que na maioria das vezes... Não na maioria, mas em alguns momentos eles não aceitam, porque, querendo ou não, é você batendo contra ele. Não batendo, né? Mas você falando que ele está errado. Mas depois que... Eu acho que troca até uma chavinha... quando você consegue mostrar para eles nos gráficos, né? Então, acho que até pela parte da engenharia, né? Você consegue mostrar ali para ele que está causando e às vezes procurando em tempo em lugares errados, né? Às vezes, sei lá, o piloto toma... Vamos dizer, vou dar um exemplo alto, mas toma 1 segundo e ele toma meio segundo no trecho 2 e meio segundo no trecho 3 e no trecho 1 ele tá bem. Geralmente ele vai rodar no trecho 1. Porque ele quer forçar onde ele tá indo bem. E daí no fim não é o... Já tá muito perto do limite, ele não consegue. Daí eu vejo isso também, a tendência é essa. Geralmente os caras tentam melhorar onde eles já estão bem. É incrível isso. Que daí ele faz... Desculpa, mas você vê isso como uma falta de maturidade, talvez... E aí você tem que trabalhar num psicológico reverso aí para falar, meu amigo, vamos lá. Exato, daí você tenta sempre buscar, cara, aqui você tá bem. Daí não é porque você toma 1 segundo e que daí ele geralmente, quando você fala, você tá 1 segundo atrás, ele vai querer forçar. E daí ele força meio que quer forçar em tudo e ele acaba errando onde ele tá rápido, porque ele já tá no limite da onde ele tá ali, né? No trecho 1, por exemplo, na curva 1, por exemplo. Então, daí você sempre tem que trabalhar. Cara, para de forçar aí, que aí você tá bem. Entendi. Daí você vai começar a trabalhar em outras partes ali da pista e
E querendo ou não, hoje eles têm muita informação de tudo, né? Então, às vezes, para você puxar a atenção deles é um pouco complicado. Então, e querendo ou não, eu tive que mudar um pouco a abordagem com alguns pilotos, né? Antigamente, quando eu fiz o Vinha, a gente não tinha nem telemetria. A gente ia muito mais no visual. Eu ia questionar exatamente isso, de 2009 para cá. Sim, desculpa, pode falar. Só para não perder o raciocínio aqui, mas, por exemplo, você fala 2007, 2008, quando você foi campeão, cara, não tinha telemetria. Era muito mais no olho. Eu lembro que os pilotos iam muito mais na pista, ficava lá com o bracinho cruzado vendo como que a galera fazia, ponto de freada, tudo. Inclusive, eu aprendi assim. Em Goiânia, por exemplo, em 2009, cara, fiquei muito na pista vendo. E não tinha os dados que temos hoje. Mas eu também acho que a galera antes era um pouco diferente, aceitava mais quando você propunha, vamos lá ver que você está errando ali. Você vê uma tendência de melhora na tecnologia, dar esse apoio para você, ou não? Tipo, você acha que a tendência das pessoas é cada vez mais, independente da tecnologia, te auxiliar nisso? A galera fala, não, eu tô certo e não é assim que funciona. Eu acho que a tendência é a tecnologia sempre ajudar. Só que ela tem que ser bem usada, né? Então, eu vejo... dados são interpretativos, né? Exato. Não é que nem uma conta matemática, que você põe lá 2 mais 2, 4, beleza? É nesse ponto que eu quero chegar da juventude nova, olhar um gráfico e falar, não, você está falando isso. Não, mas não é. E aí fica nessa discussão. A gente está falando de pilotos o quê? De 16 a 21, 22. Então, são pessoas muito novas ainda, né? Tem maturidade, ainda está desenvolvendo e tudo mais. Então, às vezes, a cabeça ainda está em fase de amadurecimento. É muito fácil o cara se questionar e, às vezes, ele não quer passar por isso, se pôr em xeque, de falar, será que eu sou ruim? Será que eu não sei o quê? Tipo, e quantas vezes, às vezes, as pessoas se questionam disso, às vezes, durante a carreira, por muito tempo. Eu acredito que você deve ter passado por várias situações em que, a maioria das vezes, é muito mais a cabeça do que a técnica que está derrubando o cara, né? Sim, grande parte é isso, né? E daí hoje, eu vou ali na parte da tecnologia, eu acho que ela se completa com o trabalho do coach e tudo mais. Tanto que hoje, eu vou voltar um pouquinho, daí já chego hoje, por exemplo, tem muita gente no kart que faz muita telemetria. E daí, querendo ou não, ficou um negócio que eles estão muito baseados na telemetria, né? Então, eu, por exemplo, hoje eu faço muito pouco kart por causa da minha agenda que eu mudei para o automobilismo, né? Não que o kart não seja automobilismo, mas eu sempre falo que eles são esportes meio que diferentes. Um é o kartismo e um é o automobilismo ali, mas o kart faz parte, é como futsal e futebol de campo, né? Eles são futebol, mas são diferentes. Complementares, vamos dizer. São complementares, porém não... Técnicas diferentes. Exato. E daí ali, por exemplo, no kart, até quando eu faço algum piloto hoje, lógico que eu vejo os dados para a gente ver, mas eu uso muito o visual, porque foi o que eu sempre fiz. Eu sempre usei o visual para ver, o piloto está virando demais o volante, está entrando cedo na curva e tudo mais. São coisas que dá para ver pelos dados, mas o kart, por ser muito rapidinho ali, ele é sempre muito dinâmico ali. Às vezes, se você pôr um sensor de volante num kart, ele fica parecendo um eletrocardiograma ali, né? Então, por isso que daí eles são complementares, que daí no kart você vê muita parte de motor, essas partes mais ali da parte de propulsão ali, se está funcionando bem ou não. Mas eu acho que na parte de guiada, eu acho que o olhar ali no kart faz muito mais sentido. Já no carro também, quando eu faço coach, eu vou pela pista, eu saio andando também para ver, mas principalmente para ver as diferenças entre um cara e outro, né? Vamos dizer, sei lá, tá andando um piloto de outra equipe e o meu piloto, eu vou ali para ver o que eles fazem diferentes. E daí a gente olha pelos setores e vê, talvez ele seja mais rápido aqui por causa que ele está fazendo uma linha diferente que a sua. E daí sim. Porém, eu acho que os dados hoje é muito bom a partir do momento que você consegue ensinar para o piloto e ele consegue enxergar os dados, você provar para ele. Eu acho que isso é bastante importante para a molecada em si. E não é nem para falar que ele está errando, mais para entrar na cabeça dele que ele pode melhorar. E não que ele está errado, que é mais ou menos o que o João disse da cabeça dele. Às vezes eles ficam se questionando, eu sou ruim. Não é que você é ruim, você só tem que se ajustar
e chegar no lugar, né? Então, e muitas das vezes o piloto que não aceita, a partir do momento que ele entra na cabeça que eu preciso melhorar, geralmente ele melhora muito. Então, vou até dar o exemplo do Bedani. Em 2023, quando ele começou na Light, ele era muito novinho, ele tinha 15 anos na época. Então, ele chegou ali, era tudo muito novo, era uma categoria com bastante nível ali, e teve alguns momentos que você falava para ele, ele não aceitava. Mas não é nem que ele não aceitava, ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Aí chegou ali no meio de 2023 que ele se encaixou, ele conseguiu entender, tal, ele deu um salto de performance, tanto que ele ganhou a última corrida do ano. Então, foi um trabalho que eu até falo para ele, foi bem legal, porque ele começou ali para trás. Eu lembro dele desanimado, dele falar, putz, isso aqui talvez não seja para mim. Eu falei, cara, não, você vai chegar. Mas muito novo, né, cara? É muito novo, exato. A gente tem que estar na janelinha. E ele sempre foi um kartista muito bom, né? Então, ele foi um kartista que ele ganhava corrida. Então, ele chegou ali, sentou num lugar que era difícil, com pilotos aquele segundo, terceiro ano na categoria, ele chegando novinho. Então, foi um choque de realidade para ele, que depois foi bom, que daí ele criou uma casca ali dele e ele conseguiu fazer a evolução dele, né? Então, acho que esse trabalho é bastante importante, muito focado ali na cabeça e tudo mais, de conseguir fazer eles evoluírem, né? E você chegou andando de Stock Light também, foi vice-campeão, né? 2015. Foi isso. Eu falo que eu tive duas chavinhas na minha carreira que mudaram, né? A primeira foi em 2006, quando eu virei piloto da Birel, que o Marcelo me deu uma chance, que muito provavelmente naquela época ali, quando eu entrei na faculdade, meu pai falou, putz, eu não consigo mais. Obviamente eu tinha 18 anos também, eu também... Te vira nego? Então ele falou, você vai ter tudo aqui, mas eu consigo te ajudar com um pouco, mas eu não consigo bancar tudo. Eu era piloto da Mini, mas tinha que pôr um dinheiro ainda. Então, dali, de 2005 para 2006, o Marcelo Petricioni, que foi um cara que deu uma mudada bastante na minha vida, foi um cara bem importante, né? Infelizmente, ele não está mais com nós, mas ele me deu ali a chance de guiar, me deu o meu primeiro salário, do meio do ano para frente, que eu comecei a ganhar, e daí eu fiquei no kart profissional dessa época, 2006 até 2015, fazendo coach, correndo, tudo mais. O Marcelo vendeu a empresa em 2014. E daí, ali no final de 2014, eu estava acompanhando muitos pilotos e tudo mais. E nisso, um antigo piloto, um ex-piloto, que é um grande amigo meu, que é o Vicente Sfer, ele tinha entrado na Shell e ele tinha mudado o programa e eles patrocinavam a Stock Car na época. Eles tiraram o patrocínio da categoria Stock Car e criaram uma academia de pilotos. E daí teve 2 pilotos no kart, um piloto na época de Fórmula 3 e ele ia fazer um Stock Light também e os 2 carros na Stock, né? Então ele ia fazer um programa, ia fazer um programa grande para divulgar e fomentar o automobilismo, né? E daí eu tinha 28 anos, 27, 28 anos nessa época, eu já era mais velho e era justamente, cabia para ele. Ele falou, eu quero dar a oportunidade de um cara que não podia correr de Stock Light, na época chamava Brasileiro de Turismo. E você também faz coach, você faz o coach dos meninos do kart e do Fórmula 3 na época. Que legal. Inclusive é o mesmo carro até hoje, dessa época. Exato, é o mesmo carro. 2012, acho que entrou esse carro aí em 2013, por ali, e até hoje o mesmo. E tá aí essa ano que vem talvez mude, né? A gente não sabe, não tem certeza, mas talvez mude. Mas enfim, teve a experiência no mesmo carro que hoje você trabalha com os pilotos, né? Exato. E daí, ali em 2015 eu fiz o meu primeiro ano, nunca tinha corrido de carro na época até lá. Daí tive um ano muito bom, venci 2 ou 3 corridas e disputei o campeonato até o final, perdi por 4 pontos, né? Nossa, é duro esses choques, né, cara? Exato. Nossa senhora. E daí, em 2016, eu repeti o ano de Brasileiro de Turismo, mas esse ano eu tinha muita velocidade, liderei muitos treinos, fiz pole,
Mas nas corridas aconteceu de tudo. E, acontece. A gente sabe daí... como que é, né? Infelizmente, o nosso automobilismo é assim, né? Nem sempre são flores, né, cara? Na verdade, a maioria das vezes não são, né? Exatamente. E daí, no final desse ano, daí mudou dentro da Shell de meu carro era marketing, daí eles mudaram para projeto incentivado e no fim o carro que entrou, daí foi o Gaetano que teve a oportunidade em 2017 e nessa época daí a Shell começou a patrocinar a Porsche Cup, que daí eles me colocaram como um piloto consultor, mas eu entrei via Shell na categoria e daí desde então eu tô na Porsche Cup, daí de 2017 até 2020 eu andava de Shell ainda, porque eu era piloto Shell. E daí depois aí eles tiraram o patrocínio e no fim não fazia sentido eu continuar como Shell, porque eles não tinham onde me colocar na época. E daí, nesse momento, daí eu falei 2 pessoas, mas no fim são 3. E que daí foi o Denner na época que ele falou, não... gostei do seu trabalho, você vai continuar comigo aqui. E desde então, o Denner da Porsche. Muito legal, cara. O Denner é o dono lá da Porsche, né? É isso. É um cara excepcional, né? Faz muita diferença no automobilismo como um todo, né? Porsche já tem 20 anos. Eu acho que é a segunda maior categoria em idade, né? Acho que do Brasil. Acho que sim. Imagine, e você está lá com 8 anos, 9? Quase metade da história ali. Daí a gente estava falando nos bastidores aqui, eu não conhecia, e assim, a categoria Porsche também, como surgiu, cara, foi muito legal, porque na minha cabeça, que tá totalmente fora, eu achei que era vinculado a Stuttgart. E aí ele falou, não, cara, não tem nada a ver, eles começaram juntos, mas por motivos, enfim, que não veio ao caso, mas separaram, e aí foi criada a categoria Porsche, e o cara trouxe 15 carros para começar na época, puta... 2005, né? Muito legal, cara, assim, né? Ele vamos dizer, um cara à frente do assim, tempo, visionário. E você vê hoje o evento como tá, né? Tudo que ele conseguiu ali. Quando a gente tem as 3 corridas, as 3 categorias nas corridas de sprint, a gente tem lá 80 carros, né? Então muito carro, cara. É muito carro. Então... muito carro, cara. Não, então. E assim, é uma equipe única, né? Vale ressaltar também que a Porsche é uma só equipe com os 80 carros. Então, assim, puta, é uma empresa, cara. Diferente do que vocês veem aí, geralmente Fórmula 1 é uma equipe com 2 carros competindo contra várias equipes com 2 carros. Isso nós aqui mesmo, a própria RTR. A RTR tem 3 carros hoje, por exemplo, mas a gente fica limitado. Aí lá não, lá é uma oficina única, faz todos os carros da categoria. E quando chega o final de semana de corrida, eles entregam esses carros lá com times específicos que eles mesmos montam. E você pode levar também uma pessoa de fora, que é o coach, para ajudar. E aí, sim, os carros com tudo igual, né? Setup do carro, que a gente ainda não entrou aqui no canal sobre, mas o setup do carro, a configuração do carro ali. Que mais? Que é motor tudo igual, tudo equalizadinho, para que realmente ali o piloto faça a diferença dele. E essa é a ideia ali da categoria, né? Você pode mexer em alguma coisa dentro dos carros, tipo cambagem, algo do tipo, lá, Denis, ou não? É 100% como tá? Não, a gente... na carreira, né, que são os carros mais novos, os 992, você pode mexer em calibragem, barra estabilizadora dianteira e traseira e asa. Tá. No Challenge, que é o 991 fase 2, que é o carro versão anterior a ele, aí não pode mexer em calibragem, é só as barras, estabilizadoras e asa. A não ser na Endurance. Na Endurance a Challenge também pode mexer. Já na Trophy é igual a Challenge, né? A Trophy é o 991 fase 1, que é o carro de 2 gerações atrás, que é a nossa categoria de entrada, que daí ali também pode mexer em barra, asa, mas geralmente ali os pilotos são bem novos, então... Basicamente, eles ficam com o setup default, na mão, que assim, lógico que eles vão evoluindo muito. Se você pegar o nosso grid do começo do ano para agora, eles vão se compactuando, né? Vamos dizer assim, né? No começo tem piloto que toma ali, sei lá, eu vou chutar, não é isso, mas são, sei lá, uns 5 segundos e nessa agora, a última corrida, eles estão em 2 segundos, né? Já teve uma evolução. Eles vão compactuando o grid, né? Eles vão compactando, não compactuando. Eles vão compactando ali o grid e daí sempre vai tendo a disputa, né? E nessa categoria é interessante que o piloto paga o running no Trophy, né? Ele paga o running e a gente já entrega o coach também, então... Ele tem tudo. Pacote, ele vem com tudo. Nas e a outras, Trophy, não. Ela tá atendendo mais um mercado
de gentleman driver. Gentleman geralmente é o cara mais amador ali e que não tem a vontade de virar profissional, ele só quer aquilo como um hobby. Ou ele atende também os pilotos de início de carreira que querem virar profissional? Como é que está essa... Eu acho que eles... pelo que já teve pilotos que vieram no kart e começaram na Trophy, mas nesses 2 últimos anos a gente está tem surgido mais interesse dos pilotos que fazem track day e essas coisas e querem entrar no mundo de corrida. Então, acho que o principal mercado hoje é a galera que está ali em track day, que anda com o carro dele na pista, e quer começar a ter uma experiência de automobilismo mesmo, e daí vai para a Trophy. Sim, geralmente é esse perfil mais, então seria mais um gentleman mesmo. Para o piloto que está, por exemplo, ou vindo do kart, ou que corre em outras categorias, geralmente ele começa na Challenge já. Tá. Agora já está... acho que já está mais desenhado para ser dessa forma também. Sim. Porque até teve em algum momento que entraram na Trophy, mas daí dava uma disparidade muito grande. Então daí não fazia muito... Tipo a Cecília, o Alceu também, né? Esses dois começaram na Challenge, não foi? Ou não? O Alceu, acho que ele fez uma corrida de Trophy e depois ele já começou na Challenge. A Cecília já foi direto para Challenge. O Caio Chaves, o menino que foi campeão da Challenge esse ano, ele fez uma corrida no final de 22 ou 23 de Trophy, mas depois já foi para Challenge e já se encontrou. Então, os pilotos mais jovens ou os que têm um pouco mais de experiência, geralmente eles entram na Challenge. Legal. Ou, por exemplo, Comparato, que ganhou a Fórmula 4 ano passado, ele já foi direto para carreira, né? Sim. Então, daí ele já foi para pegada mesmo. Sim, que legal. Mas agora voltando, nessa sua linha de coaching e tudo mais, o que você... Óbvio, agora eu vou puxar uma polêmica. O que você sugere para um piloto que quer levar isso como uma profissão mesmo? Por exemplo, a Porsche, que é muito mais gentleman's driver e tal. Ou você acha que o cara tem que começar numa categoria como, exemplo, a Stock Series, que tem a possibilidade dele ganhar um prêmio, ir para a Stock Pro e realmente se firmar como um piloto conhecido no mercado e realmente ter um salário, viver disso? Eu acho que os dois caminhos funcionam, né? Você pega o Enzo Elias, ele saiu do kart e fez um ano de Fórmula 3, depois ele foi correr de Porsche, ficou uns 2, 3 anos e ele conseguiu aparecer, né? Apareceu o nome dele e ele conseguiu ir para Stock Car. Mas não é um caminho muito comum, né? A pessoa ir para Porsche e depois migrar. Eu acho que hoje o caminho ali que tem feito, que é o... mais tradicional? Mais tradicional é o Stock Light, né? Hoje até tem o TN, né? O pessoal está indo TN, ganha o prêmio da Light, depois vai para Light e tenta para fazer, né? Para subir depois. Então, acho que hoje esse caminho... cortar o caminho, a pergunta, mas é que essa questão me chama muita atenção isso, que é a questão da TN ali, que é um carro tração dianteira e você muda para um carro tração traseira. Eu sei que você, óbvio, quando você sai do kart, pelo menos você ganha aquela noção de espaço de pista, disputa e tudo mais, mas a técnica em si acaba sendo muito diferente, né? Sim, com certeza é bem diferente, né? O dianteiro, eu até às vezes brinco, os caras falam, dá uma volta aí. Eu acho que se eu andar, eu devo tomar um monte de... Abelhinha, né? Abelhinha. Eu devo tomar um monte dos caras que correm hoje, porque você olha a corrida deles, dá pra ver que eles têm a mão de guiar aquilo ali. Então, muito. Eu vou te dar um exemplo. Fui fazer um treino, eu, Catucci e o Felipe Batista. Aí eu não lembro quanto que o Felipe tomou, mas ele tomou... Tipo, ele ficou, cara, como assim? Daí eu falei, cara, é outra coisa. O Catucci guia isso todo dia, né? Exatamente. O Catucci é um deles. Às vezes ele dá uns passão que você fala, cara, não vai parar. E ele consegue fazer parar e ele entra. Então, é uma guiada, acredito não, eu já guiei, mas não guiei muito rápido um TN, mas já experimentei para ver como que é, e realmente é muito diferente. Então... Um TN só cortando é turismo nacional, tá, gente? Então são os carros da turismo nacional. Só para... Às vezes a gente está tão acostumado aqui e acaba perdendo, mas é a categoria de base ali, vamos dizer, da Vicar, que ela construiu isso, né? Então, mas enfim, faz parte desse caminho aí que acho que hoje, por exemplo, chegar para Stock Car, talvez seria o caminho que faça mais sentido. Embora eu acho que tem uma disparidade de valores hoje muito grande, né? Da Light para o piloto, mesmo que ele ganhe o prêmio, para ele subir, querendo ou não, é difícil, né? Porque
tem o prêmio, mas a disparidade mas a metade, né? Precisa da metade do Exato. valor ali para conseguir galgar uma prova. Só para vocês entenderem, o pessoal de casa, assim, entender como é que funciona isso. Automobilismo, como vocês sabem, é um esporte caro. E, basicamente, quando a gente fala que o orçamento para o próximo ano é muito maior e tudo mais, óbvio que tem muitos que vão tentar patrocínio e tudo mais, mas tem muita gente que tem que levar do bolso. E isso acaba dificultando ali o nosso esporte, né? Acaba dificultando, às vezes, a pessoa conseguir dar um passo para frente. Muitas vezes é muito talentoso, mas não consegue a grana para continuar a carreira. Não gera continuidade, né, cara? E acaba sendo, para vocês terem uma ideia, a Turismo Nacional hoje é R$600 mil, basicamente, mais ou menos, tá, o valor. Stock Light já vai para 1.200.000, é o dobro. vai subindo muito rápido. E a Stock Car hoje vai de 4, 5 milhões a 6, isso tirando o salário do piloto, é bem alto o valor, e isso você tem que captar de patrocínio, né? E é uma categoria profissional. Se a gente começar a falar aqui de valores para você patrocinar um futebol da vida, por exemplo, valores são maiores, com certeza. Então, quando a gente vai buscar patrocínio, mostrar retorno de mídia e tudo mais, até mesmo com as leis de incentivo, que são muito boas, que ajudam a maioria das pessoas aí, é pesado. É um valor pesado, e até a mesma Porsche, não sei quanto é, mas acho que é 1,5 milhão também, 2, alguma coisa assim. Por aí. Completo, acho que na carreira deve dar uns 2 e pouquinho, vamos chutar 2,5, né? E indo para essa linha de talvez, que nem do Stock Light, eu nem sei se isso acontece, tá? Mas no Stock Light lá, que custa 1 milhão, por exemplo, depois para você ir para Stock Car, é muita diferença de valor, 3 né? vezes minimamente. Então, isso que talvez... Ainda bem que tem pilotos que estão conseguindo, ganhando o campeonato e subindo, né? O Zezinho ganhou o prêmio, subiu. O Gama também ganhou e conseguiu subir. Então, com certeza, o prêmio ajuda e ajuda muito. Mas, mesmo assim, é um salto bem grande ali, né? Então, juntando ali, talvez, o porquê de talvez o Enzo Elias também ter conseguido fazer, porque... Acho que isso é achismo meu. Talvez por a temporada ser mais cara ali na carreira, né? Ele tenha conseguido, com os patrocinadores dele, já ter um valor maior para depois fazer a transição para Stock Car, né? Já quando você está na Stock Light, por exemplo, que, sei lá, um patrocinador que te dê de 1 milhão, te dê 700 mil. Só que daí, para você fazer vezes 3 de um ano para o outro, o patrocinador dá aquela assustada. Ele não consegue prever o budget para o ano super... Entendi. Boa sacada, boa visão mesmo. Então, existe esses dois caminhos, né? Obviamente, esse caminho TN, Stock Light e Stock é o que tem mais alimentado, porque é o caminho que é feito pela Vicar ali, e é o caminho que tem dado sentido, né? Mas talvez, em algum momento, talvez os pilotos vão vir também desse lado aqui, como foi o Enzo Elias, que eu acho que eles vão conseguindo captar o patrocínio e talvez o pulo para Stock Car seja menor via patrocínio. Sim. Não sei se eu fui um pouco claro. Não, foi sim. Não, deu para entender. Deu para entender, sim. É engraçado, porque, assim, por mais que a Porsche seja, no meu ponto de vista, também leigo, tá? Mas, assim, eu acho que você correr de Porsche é um status. Exato. A galera que tá lá, tá pelo status, pelo network, pelo evento, tô andando de Porsche e tudo mais. Mas para um cara, por exemplo, o Enzo, que é extremamente competitivo, o cara quer estar no meio dos melhores, competindo por milésimos ali. E conseguir salário, né? E conseguir salário, obviamente. Então, eu acho que migrar para a Stock Pro, que hoje, querendo ou não, é a principal categoria do automobilismo brasileiro, a Fórmula 1 do Brasil é Stock Pro. Sim. E eu acho que todos os pilotos querem estar lá, né? Eu acho que esses matches fazem sentido mesmo, assim. E também eu acho que também vai ter um caminho, em algum momento, que aqui a Porsche vai ter alguns outros pilotos que meio que prós que vão querer continuar aqui. Tipo hoje, uma WEC, virar uma WEC da vida. Se você pegar hoje, por exemplo, ali os principais pilotos da carreira ali, eles já têm salário, eles conseguem fazer um dinheiro. Por exemplo, o Miguel Paludo, eu sei que ele tem o patrocínio dele e ele consegue viver disso. Só fazer uma observação. Paludo, por exemplo, é um cara que corria de NASCAR
americana, né? Exato. É um cara que, pô, teve uma carreira internacional, uma boa carreira, e agora tá lá na Porsche, né? Tem o Marçal, que é um piloto super rápido, ele já correu até corrida de convidados da Stock, foi super bem. Tem o próprio Comparato, então tem pilotos que estão meio que profissionalizando a Porsche Cup também. Que Então, conseguem ganhar salários. Né? exato. Então tem um caminho que não acredito que eles vão as categorias, acho que elas não vão se rivalizar. Mas eu acho que elas vão caminhar lado a lado e vai ser um caminho que saudável pode para o cenário, talvez, né? Porque hoje a gente está gravando hoje, numa segunda-feira. Ontem foi a final nossa ontem não, no sábado. Foi a final nossa da Porsche Cup e estava um evento gigantesco. Muito legal. Fazia muitos anos que eu não ia. Você estava lá também. E eu fui lá e, pô, fui trabalhar, mas estava lá. E achei fantástico, assim, achei muito legal o evento. Exato. Fantástico. Eu acho que... E essa questão de ter várias categorias eu acho muito importante, porque com a nossa economia do jeito que estava, acho que as categorias foram sumindo, né? E aí, antes tinha Copa Linha, Brasileiro de Marcas... tinha muita categoria para o cara fazer dinheiro, porque, óbvio, você às vezes consegue um salarinho aqui, mas não é o suficiente, você precisa conseguir mais um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e aí o cara tinha como diversificar, né? Hoje... Não só o piloto, mas todos, né? Tipo, a cadeia do automobilismo como um todo, né? E agora não, agora a gente está voltando para esse momento, que tem a NASCAR mesmo, que está conseguindo crescer e está tendo pilotos profissionais, salário, daí até a Porsche, aí tem Stock Car, então, pô, você consegue ganhar... Claro, a Stock Car, os salários são muito maiores, mas nas outras aqui, Porsche, NASCAR, você também consegue ganhar um salário, Endurance também, né? Eu acho que isso está voltando, né? E por isso que eu acho que elas vão caminhar cada uma da sua forma, mas elas vão se complementar, né? Acho que, por exemplo, um cara da Stock, em algum momento ele vai sair e vai vir para Porsche ou vai para NASCAR. O cara que está na NASCAR, ele vai sair e vem para Porsche ou vai para Stock Car. E aí o da Porsche pode alimentar os dois lados, ou para NASCAR ou para Stock Car. Então, eu acho que em alguns momentos até, se o cara não conseguiu fechar o patrocínio dele na Stock Car, porque, como a gente disse, é bem alto. Mas ele pode ter o dinheiro para correr de Porsche, então ele vai correr de Porsche. E então eu acho que eles vão... eu acho que hoje a gente tem 3 categorias profissionais, cada um tem o seu benefício, o seu malefício, e acho que elas vão andar juntos, né? Então, eu acho que hoje, por exemplo, hoje eu sou profissional do esporte, eu vivo do automobilismo, mas hoje eu nunca... Eu fiz 2 corridas de convidado da Stock Car, nunca vivi da Stock Car, por exemplo, né? Então, mas vivo hoje... Cria-se o ecossistema, na verdade, que você consegue ter mecanismo para trabalhar e viver disso. Então, hoje eu vivo da Porsche Cup. Hoje, sei lá, 70% da minha renda hoje é da Porsche Cup. Então, hoje eu vivo da Porsche Cup. Então, eu sou um profissional do automobilismo, tanto guiando ou como as outras funções que eu tenho da Porsche Cup, dela. Então, por isso que eu acho que mesmo os pilotos, eles vão poder também, em algum momento, não, quero correr de Porsche Cup. Hoje ela está um pouco fechada ali, mas fechada no sentido de quem corre, né? Sempre aquele público que está ali. Mas, a patota. Vamos dizer que é a patota. Não é a patota, porque hoje tem bastante gente, né? Querendo ou não, quando tem lá as sprints, 70 pilotos. Cara. Então, mas na Endurance ali já vem os prós. E eu acredito que em alguns momentos vai vir mais pró ainda correndo, né? Porque até teve uma época que até a gente nem queria os prós por causa que tinha um mercado. Mas eu não sei, o futuro cada um pode dizer. Pode ser que em algum momento o Denner ache que talvez tenha que ter ou não, entendeu? Então, acho que é isso. E partindo para essa linha de captação de patrocínio, agora que a gente entrou nessa questão grana, dentro da DD, você já instrui os pilotos também fazendo coaching, algo do tipo? Tipo, olha, cara, você precisa instruir a sua imagem, você precisa melhorar, você precisa ir em podcast, você precisa falar, você precisa estar em reunião com o patrocinador, em jantar. Porque eu vejo também que os pilotos, isso é até uma crítica nossa, tá? Até pro meu irmão. Mas, por exemplo, a galera, os pilotos, a gente estava até falando isso mais cedo aqui com o Vi, um paralelo totalmente avulso, mas faz sentido. Por exemplo, o bodybuilder, quando você vai ir num evento de bodybuilding, o cara ele procura a câmera.
Ele quer estar sempre ali fazendo uma pose, uma imagem, porque é a imagem do cara que vai gerar conteúdo, vai gerar marca, vai trazer patrocínio. O piloto é totalmente ao contrário. O piloto ele quer colocar o capacete dele, obviamente que a assinatura é o capacete dele, só que ele quer fechar e não quer falar com ninguém. Ele quer entrar no carro mais rápido possível e sumir. Né? Ele quer só guiar. Dentro da DD, você já instrui os pilotos que houve essa mudança, houve o mercado de relacionamento, o mercado de marketing está diferente, e eles precisam estar mais alinhados, falar mais, se apresentar mais, ter um comercial, até porque o piloto nada mais é que um produto, né? Vamos dizer assim. E aí a marca tem que estar vinculada a esse produto e, obviamente, trazer resultados. Como que você trabalha com isso, cara, na turma? Eu sempre tento passar. Eu não sou um dos caras melhores para isso, porque eu também sou um pouco fechado. Eu faço ali o bota o capacete, fecha e vai embora. Mas eu vejo hoje que muita gente tem conseguido bastante coisa relacionada a isso, né? Porque eles fazem, né? Eles conseguem fazer direito e com isso eles conseguem alavancar e aumentar ainda mais o esquema deles ali. Então, sim, eu tento sempre falar, explicar o que tem que fazer cada um. Media training também, que é bastante importante, né? De como eles podem falar, de como lidar com cada situação, né? Isso que eu tento passar para eles. Sim, senão eles chutam o balde, né? Exato. Não, pô, se você deixar na mão dessa turma nova, cara, é um negócio absurdo. Vai chegar a repórter lá, o repórter, ele já... Pá! Tipo, sai daqui. Então tem uns absurdos assim, mas, cara, é que faz sentido hoje, né? Cada o repórter quer ir na polêmica ainda, né? Ele quer exato. Perguntar o que vai doer no cara, né? Claro. Então, por isso que e nessa parte eu tento ajudar o que falar e o que você tem que guardar para si mesmo, né? Então, isso sim, apesar de eu não fazer muito na questão de aparecer de mídia social, mas hoje também a minha renda não vem muito mais disso, né? Não é, eu estou guiando corridas mesmo, eu faço algumas de kart e é isso. Então, hoje a minha questão não é muito mais a ver com aparecer tanto, Sim. mas eu vejo que eles têm que aparecer. Eu vejo muitos pilotos fazendo um trabalho bem certo nisso, que daí eles conseguem fazer ainda ganhar mais dinheiro, né? Fazer aparecer marcas e tudo mais, e eu acho que isso é completamente bem importante, né? Na minha visão, é assim, o piloto tem que entender que todo ano dele starta de novo, né? Então, assim, em dezembro, acabou. E aí começa tudo de novo, seja patrocínio, busca de gente, captação de patrocínio, né? Para onde vai, enfim. Então fica aquele... A não ser que o cara crie um programa, na verdade, e apresente para o patrocinador uma estrutura, né? Fala, olha, eu vou começar na TN, vou galgar Stock Light e vou para Pro. Então, em 5 anos, eu tenho esse budget. Você consegue me ajudar? O patrocinador assina. Agora, geralmente a galera não faz isso. Geralmente, assim, eu tenho uma etapa na semana que vem e eu preciso de tanto. Você tem? Então, eu acho que precisa mudar essa visão, né? E criar-se um projeto para você captar mais e ter mais eu vejo saúde no esporte, cara. Senão a gente perde talento, igual você falou. Porque não tem isso. Não. E eu vejo que no automobilismo é muito ruim, cara. Eu também acho. Hoje, se o piloto querer ser só o cara que entra no carro e pilota, e não um influencer piloto ou um piloto influencer, cara, a chance de você conseguir patrocínio é muito menor, né? Você vê pilotos que tiveram outras profissões, por exemplo, assim, foi ator e agora virou piloto, ou é ator e piloto. O cara é um influenciador já, né? Então o cara consegue pôr o dinheiro, porque a marca vai pensar o quê? Vou pôr dinheiro no piloto ou no influenciador? Então o influenciador virou teu concorrente também para dinheiro, né? Para ir buscar patrocínio, né? Sim. E aí, até falando aquilo que a gente estava falando mais cedo, eu acredito que o automobilismo ele tem que se renovar, ele está se renovando. Você pega pilotos mais velhos, sêniors, por exemplo, Rubinho, Massa, o próprio Cacá Bueno. Cara, são pilotos excelentes, tiveram a sua história, mas uma hora não vão mais, cara. Acho que até não vai fazer mais sentido. Só que esses caras, eles aprenderam que a mídia é super importante. Então você vê que eles falam bem, eles procuram a câmera, eles procuram ter canais no YouTube, fazer mídia, ir em jantar com o patrocinador. Então eles já entenderam como funciona o jogo.
E aí eu vejo que a galera nova não, cara. Então eu acho que isso é uma coisa que lutando precisou... contra o jogo em vez de falar, pô, esse é o jogo, eu tenho que jogar. Exato. Então eu acho que falta isso ainda, a juventude entender essa necessidade para cada vez mais fomentar e trazer patrocinador, para trazer marcas para o evento, né? Com certeza, Como um todo, tem que saber fazer e eu vejo até um pouco, e principalmente quando um jovem chega na categoria principal, em alguns casos, às vezes eles chegam, daí, por exemplo, fazem, sei lá, algumas corridas boas, eles já se colocam no mesmo patamar desses caras. Então, e daí ele acha que ele só tem que fazer isso ganhando um bom dinheiro. Só que no fim não é, né? Porque querendo ou não, o Rubinho, história que o cara tem, né, já, cara? história, Vamos lá. o Kaká, pentacampeão da Stock Car. Você não pode talvez também chegar lá e querer sentar na mesma janelinha que ele tá. E não é o caso. Até porque ele tá lá porque ele trabalha muito bem. Exato. Ele faz tudo acontecer. Tanto guiando como fora da pista. Então ele é um conjunto que funciona, senão ele não estaria lá, né? Sim. Senão, não conseguiria estar tantos anos lá. Exato. Então ele entrega resultado, ele faz o dinheiro surgir, né? Vamos dizer assim. Não surgir, né? Mas ele consegue acontecer, fazer acontecer. Então eu acho que isso também a molecada tem que pôr um pouco em xeque ali, né? Não é porque você está na mesma categoria que o cara que você tem que ganhar a mesma coisa que ele tá. Ou até mesmo que nem você deu o exemplo de um piloto agora que entrou no primeiro ano da categoria e já queria ganhar a corrida, né? Porque participava de outras categorias que ele ganhava e agora ele quer continuar. Óbvio que ele quer continuar ganhando, mas ele acha que tem que chegar e ganhar. E eu tento explicar muito isso no meu trabalho ali como engenheiro na equipe. Porque... Paciência, né, amigo? Paciência, porque a chance de você chegar numa categoria do jeito que a gente é aqui, né? Vamos dizer, a Light estava agora com 6 etapas. Pô, é um ano curto, né? É muito rápido as etapas. E às vezes você tem um probleminha ou outro, às vezes do carro, nem seu, e que, pô, você não conseguiu fazer na quilometragem, você às vezes não está andando de mais nada, não tem condições de andar de outra coisa, você só tem aquilo ali. Tem que ter paciência. Você não vai chegar no primeiro ano e ganhar, assim. Basicamente explodir, é muito difícil. É muito raro isso acontecer, certo? Sim, é bem raro, né? Vamos dar o próprio exemplo do Pedrinho aqui, que começou na TN, que era um carro dianteiro, veio para HB20 Light agora. HB20, desculpa. Só que era um carro dianteiro também, então é outro carro, outro formato, carro muito mais leve do que o Light e, cara, tá aprendendo aí. Também tivemos problemas na equipe, foi um ano difícil. Mas faz parte, né? Faz parte do jogo. E o piloto ele precisa entender isso, como que funciona, né? Então, ele precisa entender, é difícil, mas ele precisa entender com certeza. Então, por isso que em alguns momentos eu vejo isso que tem que ter a paciência e também é difícil de fazer. O Pro lá, o mais velho, ele tá lá por aquele motivo. Você tem que respeitar o porquê que ele está lá. Respeitar essa ele já passou por tudo isso. Acho que essa é a palavra. Respeitar o Você cara. tem que respeitar a história dele, né? Tem que respeitar o que ele está lá. Mas tudo bem. Eu cheguei lá e estou andando na frente dele. Tá bom. Mas quando ele chegou, ele também andou na frente de outro cara que estava lá. Então, em algum momento... É a renovação, né? Em algum momento a conta vai virar. O jogo vai virar. Então, por isso que tem que ter paciência, respeito, tem que trabalhar para fazer acontecer que nem ele faz. Você tem que pôr lá o tanto de suor que ele pôs e daí você conseguir para poder viver. Então, hoje tem piloto novo chegando na Stock Car. Acho que o Gama deve ser o mais novo, acho, com 19 anos. Não sei, Se ele trabalhar direito, ele tem, sei lá, pelo menos 20 anos de categoria. Então, não precisa pôr essa pressa em tudo, né? Então, nem estou falando para você, hein? Não leva pro coração. Eu só sei porque eu acho que ele é o mais novo da categoria. Você foi coach dele também, um negócio não foi? meio... No kart, não foi? Mas é um negócio meio geral. Eu vejo que eles chegam... eu falo assim, não só os pilotos, mas os pais dos pilotos chegam com expectativas... às vezes irreais, sobre o que pode acontecer com o filho ou o que o piloto pode entregar e acaba gerando, às vezes, até um estresse no cara, desnecessário,
que cria esse peso. E o cara acha que ele tem que ir lá, tem que performar e brigar com o cara que está lá 2, 3 anos na categoria. E eu já vi isso acontecer com vários pilotos, cara, vários. É uma tendência, eu não sei o que acontece. Porque quando... Pode ser o imediatismo das redes sociais, que ficou muito mais fácil você ter dados e tudo mais. Então, todo mundo acha que tem que ser para ontem. Você pega, nada a ver com automobilismo, mas você pega pessoas com 23 anos sendo bilionárias por conta de um TikTok. Então, às vezes, eu acho que esse momento, né? E talvez não aceitam... O cenário geral, assim, não só. E aí... Acha que tem que sentar e fazer acontecer na hora. Não aceitam uma derrota, né? Exato. Eu adoro aquele discurso lá do Nick Lauda, que é aquele dele falando, dele dedicando o prêmio aos perdedores. Os perdedores, Cara, eu acho fantástico aquilo. O cara realmente pega e fala que é ali que você realmente evolui, você aprende. Isso é a vida, né? Só que a mesma coisa no jogar o jogo do automobilismo é jogar o jogo da vida. Pô, ou você aceita que o jogo é esse, né? Você aceita que o jogo é esse, ou você vai ficar lutando a vida inteira que você não quer jogar ele, mas é o que tem para jogar. E daí, eu acho que tem também bastante a ver com o imediatismo ali da rede social, que o cara tá vendo o que o outro tá fazendo, né? Então tem tudo esse jogo aí. Então, e é aquilo, voltando, eu sempre tento dar esses feedbacks, que eles têm que evoluir ali na parte de mídia, saber o que falar, saber fazer acontecer, mas principalmente respeitar os que estão mais lá. Não é porque você está na mesma categoria que você está no mesmo lugar ali. Você está no mesmo lugar, mas você está fazendo a sua história, né? Sim. Então, acho que isso é bastante importante. Que nem, todo mundo fala, pô, mas você anda bastante na Porsche hoje. Hoje eu acredito que nesses 992 aí, com certeza eu devo ser um dos que mais tem quilometragem no mundo desse carro. Mas porque quando eu entrei lá atrás, eu fui buscando isso e hoje eu ando muito. Eles têm confiança em mim. Então, eu e o Max ali, na maioria dos do Max Wilson, eu na maioria dos testes, é a gente que faz, é a gente que está ali. Então, eu cheguei lá respeitando o espaço do Max e fui conquistando o meu. Então, acho que todo mundo tem que estar junto, e hoje a gente troca muita informação e é isso, né? Então, eu acho que tem que todo mundo buscar ali. Às vezes é difícil de você entender essa lógica, mas eu acho que é isso. E daí, quando falou das mídias sociais imediatista, até uma das coisas que eu mudei um pouco às vezes, de coach dos pilotos, às vezes, logo depois do treino, eu tento pegar, lógico, o que ele fala ali, que geralmente é o mais puro. Às vezes, não faz sentido o que eles falam, mas eles, por algum motivo, eles falaram aquilo. Mas daí você fala, aí tenta falar ali, eu faço um debriefing depois do treino ali, para eles verem, vendo data junto. Mas muita coisa que funciona com alguns deles é tipo, eu tiro foto e mando no WhatsApp. Porque, querendo ou não, eles estão sempre com o celular na mão. Então, vira e mexe, eles vão lá e vão rever o que eu falei. Porque, às vezes, naquele momento ali, ele... Cabeça quente, às vezes... ou mesmo ali, quando ele já passou, mas ele está vendo os dados comigo, mas ele está pensando em outra coisa. Porque eles estão querendo, talvez, mexer no celular, por exemplo. Então, em vez de brigar com ele e falar, cara, para de mexer no celular, às vezes é melhor você se adequar à realidade, né? Que é você ter que... Não pode com ele, junte-se a eles. Então, talvez, às vezes, tem que se adequar à realidade. Então, muitas vezes eu tirei foto, fiz o símbolo ali, escrevi na mensagem. E eu vejo que com alguns pilotos tem surtido efeito. Lógico que todo piloto é diferente, né? Sim. Então, você tem que se adaptar a cada um. Tem piloto que por exemplo, eu tenho que falar muito mais bravo. Tem piloto que, se eu falar bravo, o cara fica chateado comigo. Espano. Então, você tem que saber levar... É perfil de cada um, né, cara? Você vai tentando, identificando isso também no dia a dia. Você acaba tendo que ter um lado muito psicólogo, né? Exato. Hoje eu tenho, né? Na Stock Light, por exemplo, eu tenho o Bedani e o Schotten. Eles são, do jeito de eu falar, são completamente diferentes. Olha só, cara. Então, e na maioria das vezes eles estão juntos. Tipo, eu sento no meio e fica um de cada lado aqui. Mas eu falo de um jeito e falo com o outro de outro jeito. Olha só. Como é que é essa dinâmica de fazer dois pilotos num final de semana que concorrem entre si, vamos dizer assim, vai? Óbvio que a gente está falando de um piloto que é o primeiro ano e outro que é terceiro, né? Então, aquela história que a gente falou do respeito ou do nível ali, né? Que você está, sei lá,
Um tá escrevendo a página 1 do caderninho e o outro tá escrevendo a página 30 já, né? O Eric tá no segundo, mas segundo. mas eu... O que eu faço, toda essa parte de dados e tudo, a gente faz tudo junto, eles têm as mesmas informações, lógico, que estão ali. E é bem dinâmica, principalmente quando eles estão perto um do outro, que já aconteceu algumas vezes de eles disputarem até vitória junto, né? Então, acho que em Goiânia, ano passado, eles disputaram a vitória, então foi bem... É legal, mas Ao mesmo tempo fica E meio você fica tenso, com os né? dois Fala, no meu rádio? Deus. Não, então, como o Enzo já estava na categoria, eu fico no rádio com o Enzo, e daí com o Eric ficou o Fian. Mas já teve momentos que, por exemplo, sei lá, o Enzo abandonou e tal, e daí eu passo para eu assumir e falar com o Eric no ar. Mas, lógico, durante os treinos eu tô com os dois. E fica essa disputa livre? Como é que funciona ali na hora que... Não, fica livre. Fica livre. Fica livre. Aí que vai. Eles disputam, e por isso até que nas corridas eu não fico com os dois. Entendi. Porque, por exemplo, se eles estiverem disputando, eu vou falar, não, dá push. Não dá push. Não dá. Não dá, né, cara? Ainda mais se fosse uma categoria que não tivesse o push, até daria, porque no fim daí você está lidando, mas querendo ou não, o push é estratégico, né? Então, em vários momentos ele é estratégico. Então, daí fica... Por isso que daí na corrida a gente faz separado mesmo, para daí já não ter problema de... Difícil. É difícil. Mas tem dado certo, eles se dão super bem, então isso acho que ajuda a legal. Então, de novo, eles vão se puxando também, né? Então, isso que é legal. E dentro ainda tem o Danilo, né? O Danilo, que é meu irmão, né? Que também é sócio na Dedirane, ele faz o Alfredinho. Então, a gente tem 3 pilotos dentro da categoria. Verdade, né? Tem o Alfredinho também lá, né? Mas já aconteceu no rádio de alguém falar, pede pra ele não brigar comigo, vamos junto aí até o final, na última volta a gente decide. Não, ainda Não. bem que não. Não dá, né, cara? Ainda bem que não. Não dá. Nossa, eu passei por isso já na NASCAR esse ano. Foi bem difícil, assim, de um falar, não disputa agora, vamos junto. Ou o outro falar, na última volta a gente decide quem ganha. Assim fica aquela e, óbvio, um tá querendo dar um... Não pulinho tem, do gato não dá, ali. né, cara? Pelo amor de Deus. Acho que aí para da competitividade, né? Não tem... E o cara quer ganhar, né? O Exato, piloto ele quer então- ganhar, independente de quem seja, cara. Cada um tá na sua briga, né? Exato. Então, E isso querendo que- ou não, ele contrata você pra ajudar, mas assim, cara, ele tá contratando você pra ajudar ele, não o outro. exato. Então fica meio, né? Fica. O negócio... eu achei, assim, acho que eu nunca tinha passado por isso de uma maneira tão fervorosa como foi na NASCAR esse ano. Talvez na Light, quando era o Pietro Rimbano e o Felipe Batista, mas não como é agora, que eu vi que é um negócio mais... Achei difícil. Achei legal, obviamente, é legal você estar disputando sua primeira posição ali, primeiro, segundo, foda-se. Não, tudo certo. Desculpa, não importa ali quem ganha, os dois estão dentro de casa, né? Mas o maior medo, na real, é que eles se batam. Né? Sim. Isso é ruim, né? Falando agora, continuando na parte de coaching, cara, como que você vê também a molecada nova na preparação física? Porque você pega, por exemplo, o Velocitar esse ano aí que teve, cara, a gente chegou a bater na pista 40 graus, dentro do carro quase 70. Muito piloto cansado, tudo. Você também dá uma instruída na juventude nova, aí na molecada, para começar a fazer alguma preparação física, manter uma alimentação um pouco melhor, pelo menos durante a semana da corrida, ou assim... Isso também é uma crítica pra gente, que dentro do box a gente coloca os pilotos para comer batata Ruffles e, cara, tomar café. Tipo, precisa ter uma nutrição, o esporte exige isso. E, querendo ou não, o piloto, ele é um atleta de alta performance, cara. Né? E eu vejo que isso é muita falta, cara. Os pilotos falham nisso. Acho que tem alguns que até estão procurando. O próprio Eric está tentando ir pro triatlon, a gente acaba conversando também um pouco, enfim. Mas o que você acha, cara? Você consegue dar uma instruída também na molecada para pelo menos ir 3 vezes na academia, algo do tipo, para manter fisicamente ativo? Tipo, diretamente eu não falo, mas, por exemplo, isso acontecia muito quando era a Fórmula, por exemplo, que daí eles iam treinar, davam lá, sei lá, 15 voltas, estavam mortos, daí você vai lá. Tem todo um lado financeiro de um dia de treino de um Fórmula que não é barato. Eu tá lá, viagem de todo mundo, e chegar lá o cara dá 15 voltas e fala, cara,
Não dá, né, cara? Não tá fecha a fazendo, conta. Não tá fazendo sentido a sua conta aqui. Então é melhor você ir atrás e procurar e daí fazer a evolução para o cara conseguir treinar. E daí, depois de um momento ali, vocês lembram que eu era bem mais cheinho, né, Sim. na época. Então, ali em 21, ali eu resolvi dar uma mudada, que eu ia correr um campeonato, emagreci, no fim não corri o campeonato, mas eu peguei gosto de fazer ali a minha atividade física. E hoje eu acho que a maioria dos pilotos que estão comigo, eu fiz pelo exemplo. Ah, que legal, cara. Porque com o Enzo mesmo, ensina, a gente né? eu já divido o quarto com ele, sei lá, uns 2, 3 anos. Quantas vezes eu saí para correr e voltava, ele nem tinha acordado ainda. E hoje ele corre. Então a minha mudada de chave também, quando eu mudei ali para ficar mais uma pessoa eu não corro como você, mas eu corro ali, sei lá, 5, 6 vezes na semana e geralmente eu corro até quando eu estou viajando para corrida. Eu tento ajeitar minha agenda para eu correr. Então, É eu muito acho fácil, né, cara? Levar um tênis na Exato. bolsa ali e sair pra correr um pouco mais cedo, cara. Então, por isso que eu acho que daí eles vendo eu fazendo isso, eu acho que isso deu uma motivada. E eu acho que até de novo, pelo Instagram, pelo celular, eles estão vendo muita gente fazer. Sim. Então, eu acho que isso, hoje em dia, eu acho que é um dos pontos até um pouco mais fáceis, vamos dizer assim. Eu acho que todos estão... Uns treinam errado, outros treinam certo, mas acho que todos estão treinando, né? Então, acho que isso tem evoluído. Agora, a parte da nutrição, realmente, isso daí precisa pegar mais ali, falar, vai comer isso, né? Às vezes eu falo, teve um momento que eu brincava até não era nem com ele, mas eu estava com outro piloto, eu falava, arruma aos 90, né? Que a gente arruma uns 90 quilos. Meu Deus do céu. Mas daí assim, Não, e querendo ou não, parece que não, mas o carro faz diferença, né? O peso. Faz. Pô, a gente tem na balança do Total carro, diferença. você me corrija, são 1.325 quilos de balança que a gente tem que ter. Às vezes o piloto com 90, 95 quilos, por exemplo, já muda a balança. muda demais. E assim, é importante você ter um peso ali para você conseguir colocar um lastro para melhorar o carro, né? A balança do carro como um todo. Então, você pega um piloto mais gordinho, assim, cara, é ruim pro próprio cara, para a equipe, para o desenvolvimento da categoria como um todo, né, cara? Exato. Então, por isso que eu acho que isso ultimamente tem dado uma boa melhorada. Você vê que hoje a maioria dos pilotos são mais... Multiatletas, vamos dizer exato. Assim. Todos estão fazendo alguma coisa. Então, acho que isso tem dado uma evoluída e daí o que muda é aquela... também, pela rede social, aquela ansiedade, né? Todo mundo está mais ansioso. Então, quando está mais ansioso, acaba descontando em algum lugar, ou comendo, ou fazendo outras coisas, né? Então, eu acho que da parte da preparação física é um ponto até que hoje em dia tá todo mundo mais com a cabeça alinhada que tem que estar preparado, senão você não vai, né? Aí na nutrição a gente está pensando em alguma coisa para dar uma melhorada também para os pilotos, cara. Sei lá, porque eu também vejo que isso é uma falha muito grande e assim, trazer um carboidrato, por exemplo, a própria Z2. Poxa, a gente coloca lá um carboidrato líquido para tomar, o próprio VI, tento mostrar para ele que é importante para ele ter energia. Então a gente tenta deixar mais inteirado do que precisa fazer. Mas, cara, eu vejo que ainda é uma batalha diária ali, cara. Porque fala, toma esse negócio. Ah, não, prefiro a Ruffles. Cara, tipo, não é a mesma fonte de energia, então muda isso. E aí, partindo a isso, eu tenho lugar de fala para falar. Poxa, quando eu saio para correr de manhã, até mesmo antes da corrida, cara, eu sinto que o dia melhora, cara. Você fica menos ansioso, você consegue ter a cabeça um pouco mais no lugar, você fica mais centrado. É que isso demora, né, assim, para o cara ter esse autoconhecimento depois de correr, né? Mas eu acho que tem que implementar mais isso na cabeça, principalmente dos jovens talentos aí, porque eu vejo que é uma falha, assim, cara. Até para trabalhar mesmo. Geralmente, eu geralmente corro, quando eu estou no fim de semana de corrida, ou eu corro na sexta, ou no domingo, de manhã, né? Ou às vezes até sábado e domingo, porque geralmente são os dias das corridas. Então daí eu consigo, quando eu vou correr, eu consigo pensar muita coisa do que a gente está vivendo no fim de semana ali e até mesmo para lidar com eles, né? Porque às vezes quando você já está com a cabeça mais ativa e pensando que ali eles estão vivendo o fogo deles ali dentro do capacete, né? Então a gente tem, quem está no rádio, com certeza tem ou o poder de acalmar ou deixar o negócio mais explosivo ainda. Vez, né? Então, quando eu corro, geralmente eu sinto que eu consigo me alinhar melhor para poder estar melhor preparado para eles, né? Nem sempre eu consigo correr nesses dias, mas eu tento sempre estar
ter corrido nos dias de corrida ali, que eu acho que eu consigo me alinhar melhor com eles. Pô, podia ter um circuito de corrida junto com as nossas corridas, né, cara? Podia. Fala a verdade. Aí, Vicar, fica a dica aí, ô Lincoln. Visão. Não, verdade, cara. Criar alguma coisa assim, cara, pra fomentar mesmo tudo. Até para os próprios pilotos ali aproveitar isso, porque eu acho que vale muito a pena. O corpo reage muito, né? Muito. Quimicamente é mais do que provado, né? O quanto a atividade física muda. É controlador ou... vamos dizer assim, controlador de humor, né? Dopamina, sim, exato. Mais. Falando disso aqui, aproveitando um pouco mais esse gancho do esporte, né? Da parte que a gente falou também do marketing, como o piloto tem que fazer, você trouxe um dos seus patrocinadores aqui pra gente hoje. Quer falar um pouquinho dele também, Danão? Como que é? A Sede, que é um energético, né? É um energético aí, ele é natural. Lançou... Todo seu, cara. Trouxe aí pra vocês aí experimentarem. Olha só, que beleza. 100 miligramas de cafeína, cara. Tem bastante. Hã? Tem bastante cafeína aí. Ele é todo natural, né? Não tem açúcar. Então, bastante gente tem gostado. Todo mundo que eu tenho apresentado e falado tem gostado. Então, então eles começaram esse ano. Lançou Rapaz, é gostoso, cara. Esse aqui é gosto natural. Ele só tem esse sabor por enquanto. De novo, lançou esse no meio do ano aí, mas em junho, julho ali. E estamos aí. Tem me ajudado. Geralmente eu corro bem cedo e depois eu tomo para dar uma energizada pro dia. Você toma depois esse aqui. Porque, cara, ele tem pouco carboidrato. Tem 13 gramas de carboidrato aqui, cara. E ele é muito mais saudável do que o energético tradicional. Assim. Sim, por não ter açúcar, né? Então ele cara, é bem 100 mais... miligramas de cafeína e 500 de taurina. É bom, cara. Dá um bump aqui, cara. Ele fala que assim, efeito colateral e excesso, que é o medo do pessoal aí do energético hoje, né? Do energético puro ali que... Eu vi uma galera no triatlon já recebendo isso aí também na corrida. Eles têm divulgado também lá com a turma, cara. Então eu tenho tomado assim, mas já tomei também antes, também dá um gásinho, mas geralmente eu tenho acordado e faço meu treino, depois eu tomo pro começar o dia. Boa. Então... Melhor que um café, né? Se ficar tomando 5 pinos de café, você toma um desse. Tipo, acho que é massa verde, acho que uma coisa assim. Não, cara, gostoso o sabor. Gostei, cara. Denão, puta, a gente tá aqui já foi um tempo, mas só para tentar fechar aqui o raciocínio, todos esses anos de automobilismo, cara, que não são poucos, e aí na sua crescente do kart, monoposto, carro, Porsche, e aí estruturar uma vida em relação ao automobilismo, o que você mais leva assim de aprendizado como um todo? O que você tenta passar para a turma? Que às vezes a pessoa está um pouco desacreditada, algo do tipo, e você é uma das exceções que se manteve ao longo do tempo e continua aí no mercado e com alto renome. O que você leva a isso? O que você... Acho que o principal é que eu gosto muito disso aqui, né? Então, eu gosto muito de viver disso aqui. Então, acho que já tive bastantes desilusões aí com o automobilismo, né? Então, em alguns momentos que... Até citei 2 aqui, né? Que eu não tinha nada para o próximo ano, vamos dizer assim. E... Daí é aquilo, né? Todas as pequenas chances que apareceram, eu agarrei. Como eu disse, hoje eu vivo do automobilismo e tanto fazendo coach, fazendo evento de carro, trabalhando na Porsche, né? Que hoje, querendo ou não, eu guio ali, sei lá, eu até coloquei para gravar no relógio na quarta-feira que a gente teve shakedown. Eu vi os 300 quilômetros lá que você rodou. Eu dei 250 de manhã, 300 à tarde. Então, só num dia andei 500 e poucos quilômetros num baita carro. Então, é aquilo. As pequenas oportunidades eu agarrei e tentei fazer o máximo. E eu acho que, como tudo na vida, como até você falou, na vida, o automobilismo e a vida pessoal, elas vão juntos, né? Então, agarrando eles, fazendo tudo com bastante amor ali, que geralmente tudo vai se encaixando e daí você vai evoluindo, né? E acho que a principal coisa no automobilismo hoje é sempre se reciclando, né? Se evoluindo. Acho que... Se evoluindo, não. Evoluindo. Se evoluindo é ruim. Tá tudo bem. Vai sempre evoluindo para buscar, né? Tanta coisa já mudou aí desde que eu comecei no kart lá em 96, quando eu era uma criança, né? Que era um motorzinho 2 tempos lá que fazia
mais Cortar queimava, cortava grama, para hoje guiando um Porsche com um dado de telemetria até de quanto que a mola mexe, né? Então, hoje, e dentro disso, você vai tirando vários ensinamentos, e principalmente com a molecada, né? Querendo ou não, você sempre aprende. Não tem nenhum dia que eu não estou com eles ali que eu não aprendo. Porque às vezes eles falam alguma coisa, na hora você até fala, que besteira que ele falou, mas com certeza ele falou aquilo porque tem alguma coisa, e daí no fim faz sentido. Então, acho que isso é bastante importante. Então, ter muito a cabeça aberta. De novo, citando o Momó, que ele fala que todo piloto é burro, eu já me coloquei em algumas posições que eu falo, cara, por que eu fiz isso? Fui burro nessa hora mesmo. Então, né, eu acho que tendo o trabalho do coach, também vivendo essa vivência de fora, teve algumas decisões, até mesmo guiando, que eu tomei diferentes. Então, em alguns anos atrás, eu podia ter me enfiado em alguma situação numa corrida ali que não faria sentido. Hoje, esse ano, por exemplo, eu tive uma corrida de kart mesmo que eu tive uma calma tão grande que eu falei, cara, isso há 5, 6 anos atrás, muito provavelmente não teria dado certo a minha corrida, a estratégia da minha corrida naquela corrida, porque eu teria sido muito mais ansioso, teria passado e teria Vamos dizer, errado. Você consegue manter mais você mesmo mais consciente, é isso? Exato, eu tenho uma consciência ali do que eu estou fazendo não está tomado pela emoção da adrenalina. Exato, Acho que é maturidade, né? Então, acho que a maturidade vai trazendo acho que isso. a maturidade e, de novo, você vendo as lições que a molecada traz, acho que isso faz você abrir a mente ali, né? Muitas vezes você também deve ter já passado, né? Sim. Ele fala um negócio, daí você fala, cara, mas não estou vendo isso. Por que ele tá falando isso? Daí você vai ver, é uma outra coisa, mas faz sentido o que ele falou, entendeu? É engraçado, porque eu vejo que quando a gente está começando com outro piloto, né, ou aprendendo sobre aquele piloto que a gente está trabalhando, eles falam de algumas maneiras que você tem que traduzir aquilo para algo que faça sentido, né? Você fala, tá, mas o que ele quis dizer com isso? Porque eu acho que um erro a não cometer é descartar isso que o cara falou só porque não faz sentido. Porque, de certa maneira, pode não fazer sentido, que nem você falou, mas depois você fala, cara, o que será que ele quis dizer com isso que ele falou, né? E daí você vai, você fala, agora eu pesquei como ele fala, né? Exatamente. Na maioria dos casos, isso é até normal. A maioria dos pilotos, quando saem do kart ou de monoposto e vai andar de turismo, eles falam que o carro é traseiro. E o carro de turismo é muito difícil ser um carro traseiro. Mas geralmente porque o carro está tão dianteiro que depois ele toma um susto que tomou uma traseirada. Entendi. Que ele vai falar que é traseiro. E no fim... É só a interpretação dele, a forma de dizer que... A interpretação dele que tá errado, né? Entendi. Daí você vai vendo ali e você fala, ele quis dizer assim. Isso é um exemplo que acontece... Sim, mais simples, né? É mais simples, mas tem diversas fases que isso pode acontecer, né? Boa. Bom, então fechou, Denão. Muito obrigado de novo por ter vindo. Cara, foi muito legal. O que você achou? Como seu primeiro podcast também, achei muito Roxa. legal. Sim, eu conheço o Denis há muito tempo, mas nunca troquei ideia com ele, assim. Eu achei muito legal. É que o Denis, ele tem essa cara de marrento. Ele passa pela gente no box, tá toda a cara fechada, mas ele é boa gente, cara. Não, é muito legal você saber a história da pessoa. Você estudou? Claro. Aí, tá vendo só? E aí... Teve muita coisa que a gente não falou, acidente dele de Estoril, de Porsche, mas aí fica no próximo, aí a gente traz uma próxima até também. Pesquisei bastante sobre eles e até pedi ajuda pro ChatGPT também. Muito bom. Não, cara, o chat... Só uma curiosidade, mas você vai escrever o ChatGPT, tipo, me fale algumas coisas. Cara, o ChatGPT, ele manda umas perguntas, tipo, que é pra acabar com a pessoa. Muito polêmicas. Umas perguntas tipo assim, cara, puta, naquela corrida X, na volta 2, você não desistiu? Por que você não desistiu de ter ultrapassado pra não ter feito cagada? Sabe umas coisas? Você fala, meu Deus, cara, o que é isso? E é muito legal, assim. Engraçado, né? Eu gosto quando as pessoas falam com amor, assim, das coisas que a gente vive aqui dentro do automobilismo. E é o que nos move de verdade, no final das contas. Se a gente trabalhar com alguma coisa que dê dinheiro pra caramba e às vezes não sente isso que a gente sente aqui,
talvez, por um lado, a gente sinta, com certeza vai sentir muita falta do que a gente sente aqui, né? E, pô... E enfim, o automobilismo tem que amar muito, né, meu amigo? Vamos lá, né? Muito, fala aí, Danão. muito. Tem que Porque amar é muito, cara. cada porrada na cara que ele dá na gente. Tem que amar muito. Você vai cara. continuar aqui mesmo? Deixa pra sair. Tem que amar muito, Mas, cara, foi um Mas vale a prazerzão pena. mesmo trocar ideia. Acho que, pô, foi muita satisfação pra mim. Legal mesmo, assim. Prazerzão. Não, legal. Valeu. Obrigado a vocês pelo convite. Conheço vocês há bastante. O Renan mais ainda. Vixe, você, mas é exatamente como ele disse, a gente nunca tinha falado. Eu conheço ele há muitos anos, mas só oi e alguma coisa. A gente nunca tinha conversado. Então, admiro o trabalho dele, principalmente naquela época no Light lá. Ele deu bastante trabalho pra gente naqueles anos ali. E agora tá aí de novo. Firme e forte, acho que vai ser Pra dar mais legal pra trabalho, vocês. fala, João. isso aí. A gente Pra dar veio aí mais pra dar mais trabalho. trabalho agora pra esses caras. Puta, não. Fazer acontecer. É isso, meu velho. Obrigado mais uma vez. Galera, só pra vocês gostaram, curtiram, deixe seu comentário aí. Siga o canal, ativa o sininho. Tem que Agora dar tem esses até pushes podcast, aí. o Agora a gente negócio tem tá ficando podcast. chique. Cada vez mais a gente vai criar mais conteúdo pra vocês. Cara, tô até pensando aqui, qualquer dia, gravar um dia seu do Dirani Coach. O que você Vamos acha, lá, cara? Topa vamos lá. essa aí? Sim, Pô, Aí, isso é muito ô, legal. Vi, a gente já faz um acompanhamento já e pega um de cada, cara. Porque o cara me corrija se estiver errado também, só para finalizar, mas coach de kart, Fórmula 4, Stock Light, Porsche, mais algum? Hoje Porsche eu não posso fazer, mas eu acompanho, quando tem um piloto novo, eu acompanho eles na categoria, mas na categoria hoje o meu trabalho é de piloto consultor Ah, tá. e tudo mais. Mas o meu irmão faz Porsche, então dentro da empresa, vamos Então dizer tem assim. também. Tem também. E tem o NASCAR Brasil também. NASCAR Brasil, Brasil. esqueci da NASCAR, boa. É isso aí. E o Danilo corre de truck, né? Danilo tem um corre de truck também truck. que poderia também ser A mais gente tá E ele faz praticamente endurance. tudo. A gente tá em Danilo eu todos- trabalhei mais vezes já na Endurance. Legal. Bom, galera, é isso. E siga para os próximos aí, que vai ter isso aí. muita coisa legal para vocês. Valeu. Valeu.